Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Muito obrigado pela sua companhia. E olha, as respostas para os seus anseios estão mais perto do que nunca, porque está no ar para você o programa Aceite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E hoje, como sempre, um programa muito especial. O preletor Heitor Miyazaki explica no programa de hoje a respeito do subconsciente e como entender sua ação em nosso dia a dia. Desperte a natureza divina existente dentro de você e renove a fé em viver uma vida alegre e saudável com a coleção A Verdade, composta por 10 volumes, além de um volume suplementar. A coleção A Verdade traz o ensinamento básico da Aceite Onoye de forma didática e de fácil entendimento, com volumes que introduzem a teoria e a prática, como por exemplo a meditação Shinsokan. Adquira a coleção A Verdade ligando para 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte as condições de parcelamento e como obter uma linda caixa exclusiva. Tenha sempre em mãos explicações sobre vida cotidiana, despertar espiritual, relação entre ciência e religião, além de um volume dedicado inteiramente às mulheres e outro aos jovens. Adquira a coleção A Verdade e receba em sua casa mensagens que lhe trarão vitalidade e paz espiritual. Desenvolva sua capacidade infinita com a coleção A Verdade. A mente humana possui mecanismos poderosos que encaminham o destino da pessoa para um lado ou para o outro, conforme o conteúdo que não está ao alcance da nossa consciência. Com o tema subconsciente, como entender sua ação em nosso dia a dia, acompanhe a palestra do preletor Heitor Miyazaki. Vamos melhorar cada vez mais? Então precisa trabalhar. Trabalhar com você mesmo, trabalhar o seu inconsciente. Então, dentro do tema, existem certas artimanhas, certas ciladas que o subconsciente nos prepara. Prepara porque está retido lá no inconsciente. Então, quando ocorrem certas contrariedades, você quer uma coisa, acontece outra. Você quer ser feliz, mas acaba não sendo feliz. Você quer encontrar metade da alma, mas não aparece. Quer encontrar uma pessoa que possa fazê-lo feliz, aí você encontra encrenca. Encontra problemas. É porque no fundo subconsciente você tem fatos que fazem isso acontecer. Então, é importante conhecer a si próprio. Conhece-te a ti mesmo, disse Sócrates. Então, para que vocês possam entender melhor isso que eu estou lhe falando, por que certas pessoas sofrem com certas situações, vamos entender melhor o que significa estar retido no subconsciente. Antes de mais nada, vocês estão vendo aqui a mesa, esse púlpito e o livro aqui, certo? Analise, tenha em mente, imagine que tudo isso seja a sua mente. E a parte consciente seja somente o livro. E o subconsciente, todo o púlpito. Assim é a nossa mente. Quando você desperta, essa parte começa a trabalhar. Até então estava dormindo. Mas tudo que estiver aqui, ela tem uma influência muito forte no seu dia a dia. Muitas pessoas têm preguiça de fazer certas coisas, porque o subconsciente não está acostumado a fazer isso. O hábito, você muda de uma casa, muda de casa, no dia seguinte, você morou nessa casa há 20 anos. No dia seguinte, voltando ao trabalho, você inconscientemente, se você estiver extraído, você vai para onde? Para a casa antiga. Né? É por isso que também tem gente que apanha da namorada, porque sem querer fala o nome da antiga. O subconsciente deixa escapar. E aqui tem um assunto interessante daquilo que acontece no seu inconsciente. Que diz, gostaria de esclarecer, o livro é Você Pode Curar a Si Mesmo, só para introdução, para que possa entender melhor. Gostaria de esclarecer por questão do meio de estudo a respeito do fenômeno psicológico conhecido como fobia. De acordo com os psicólogos ortodoxos, aqueles que desdenham
não é desenham, é desdenham os estudos de fenômenos espirituais. A fobia tem como causa certos problemas psicológicos que a pessoa teve no tocante ao ambiente, ao relacionamento com os outros, etc. E que afetaram muito ódios, temores, sentimento de culpa, ideia de que é malquista, etc., permanecem latentes no seu inconsciente, constituindo a causa da fobia. Perceberam? E mais adiante aqui, na página seguinte, diz o caso de uma menina que ela tinha problema sério. Essa menina foi tratada pelo Edgar Cayce. Já ouviram falar de Edgar Cayce? Edgar Cayce foi um grande sensitivo norte-americano. Ele se auto-hipnotizava e pelo estado de auto-hipnose, ele via onde é que estava a causa do problema da pessoa, de um karma negativo que ela cometeu numa vida anterior. O relato de clarividência do Edgar Cayce consta o caso de uma menina que sofria de claustrofobia. Nesta vida, ela nunca havia passado por uma experiência aterrorizante de ficar presa num cubículo escuro, numa caverna ou qualquer outro ambiente. Então não tinha nada, nunca aconteceu nada. Então, às vezes, a pessoa tem certas fobias, certos medos, certas rejeições por algumas coisas, porque aconteceu um fato dela. Por exemplo, meu genro, quando era pequeno mesmo, porque hoje ele tem 1,90 m e pouco, ele foi mordido por um cachorro. E até hoje ele não gosta de cachorro, porque ficou aquele medo, aquele trauma daquela situação. E aqui, no caso da menina, ele verificou que essa menina, também no ônibus, ela tinha de permanecer perto da porta, e quando começava a entrar muitos passageiros, apressava-se em sair antes que fosse impedida de ficar junto à porta. Quando participava de uma excursão à zona rural, se existisse no local uma caverna, uma gruta, uma cabana sem janelas e com a porta fechada, a menina começava a tremer de medo e não conseguia se aproximar. Com seu poder espiritual, Edgar Cayce descobriu que na existência anterior essa menina morreu asfixiada quando o teto de uma caverna que entrara cedeu de repente e a soterrou. Perceberam por que ela tinha essa reação? E da mesma forma, diante disso, já teve alguns casos, pessoas que se curaram de claustrofobia quando eu disse que numa vida anterior elas foram soterradas, ficaram presas, ou por causa de um terremoto, ou alguma coisa que desabou, e morreram naquele desespero. Isso ficou retido no subconsciente. Mas isso não é somente a vida passada, a vida presente também. Então vejam por que ocorrem certas contrariedades. Por exemplo, este livro, você já sabe que é milagroso, tem muitos e muitos relatos, até todo mundo, muitas pessoas dizem que tem a minha cara, de tanto que eu falo deste livro. E, só para ter uma ideia, eu estava no Panamá, aí tinha uma senhora chamada Berta Becholdi, né? Becholdi, na verdade. E ela tinha uma escola, ela é preletora da Seitonê, uma escola de 22 alunos. Ela estava lá, ela me levou até a escola, e ele sempre um carrinho velhinho, uma situação difícil, não prosperava. E ela disse, eu vou fechar uma escola, eu tenho uma escola de 22 alunos. Mas por que você vai fechar? Porque está dando prejuízo, não prospera. Falei, não vai fechar não. Não, você não vai fechar. Você vai prosperar com essa escola. Sabe por que você não prospera? Primeiro detalhe. É importante você manifestar mais amor a Deus, aos antepassados. E a você, tirar do seu inconsciente a ideia do pecado que está muito forte. Leia 2 Sutas por dia para os antepassados. Leia Humanidades entre o Pecado várias vezes. E ela leu. A primeira vez que ela leu, naquele tempo não tinha em espanhol, atualmente tem. E ela leu com o dicionário português e espanhol. Quando ela terminou a leitura, o marido dela ganhou na loteria, se bem que a loteria lá tem menos números que a nossa. Um tio dela voltou aos Estados Unidos e falou, Berta, estou para você. E deu $30 mil. E ela foi pondo em prática tudo que eu mencionei. Também, inclusive, a interação dos pais dos alunos com a escola. Hoje a escola tem mais de 1.000 alunos. De 22 passou para mais de 1.000 alunos. Tanto que hoje a Ministério da Educação, ela passou a ser uma referência para o Ministério da Educação. E hoje ela é presidente da Seitonê no Panamá. Todos os anos ela vem para o Brasil para assistir à festividade de São Tauro Roso.
Então, continua aqui. Por que a humanidade faz guerras, apesar de buscar a paz? Poucos são os que conhecem a sua verdadeira causa. A humanidade, apesar de buscar o caminho para a vida, parece seguir o caminho da morte. E da mesma forma, por que muitas pessoas desejam prosperidade e veem infelicidade? Desejam ser feliz, mas atraem um fato que a deixa infeliz. Lembra que eu falei da menina que tinha claustrofobia? Onde é que estava o problema? No inconsciente dela, né? No subconsciente. Do meu genro, que tem medo de cachorro, que não gosta de cachorro, porque um dia foi mordido por cachorro. E aqui diz, isso se deve, você busca a felicidade, mas encontra a infelicidade. Isso se deve ao fato do homem não saber que ele é, na sua essência, um ser espiritual puro e imaculado. Ele se julga sujo, pecador, que nasceu do pecado, que é fruto do pecado. Isso não é verdade. Nós não somos filhos dos pecadores. Se nós fôssemos filhos de Deus, se nós não fôssemos filhos de Deus, Cristo jamais teria dito qual o pai que vai dar pedra ao filho, se este pede pão. Muito menos o vosso pai que estás no céu, que a mão direita fizer a esquerda, não precisa saber, porque teu pai que te vê em segredo, teu pai, ele não disse meu pai, teu pai que te vê em segredo, te dará a recompensa. E disse, Pai nosso que estás no céu, né? Nosso Pai, ele não disse Pai de Jesus, ele Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, né? Então, nosso Pai é Deus, nós somos filhos de Deus. Então nós não somos pessoas sujas, que nascemos para sofrer, que viemos para pagar pecado de Adão e Eva, que nós somos fruto do pecado. Isso não é nada, isso não é verdade. Então, as pessoas não conhecem a sua essência, ou seja, a sua natureza divina, é divina. Né? A nossa natureza é divina. Por isso que Cristo disse, o reino de Deus está dentro de vós, não é dentro de uma matéria chamada corpo carnal. Significa que no âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso, tal qual Deus te criou, tal qual está no Gênesis capítulo 1. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, esse conhecimento de que nós somos filhos de Deus, de que Deus é nosso Pai, e que nós somos a essência, a mesma vida de Deus, isso não é para conhecer somente, teoricamente, pelo nosso intelecto. É preciso entender, da mesma forma que Cristo disse, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensamento e de toda a tua alma. Compreenda essa verdade de pensamento, subconsciente, sentimento e toda a tua alma. Sou filho de Deus. Né? Isto se deve ao fato de não saber que na essência é um ser espiritual puro e imaculado. E vem praticando auto de autopunição e autodestruição, levado pela ideia cristã do pecado original, ou pela ideia budista sobre a inexorabilidade do karma. Isso significa o seguinte, está no inconsciente do ser humano, tem que pagar o pecado, tem que pagar o pecado. O karma, pela lei do karma, pela lei da ação e reação, pela lei, é mesmo nome, né? No meu livro Conquista e Felicidade eu menciono, é o mesmo nome, lei da ação e reação, lei da causa e efeito, lei do karma, é o mesmo nome, mas é a lei do karma. Isso significa que quem planta colhe, mas não quer dizer que Deus irá exigir que nós paguemos aquilo que foi plantado. Não é exigência de Deus. Deus não impõe nada. E Deus não castiga. Se Deus castigasse, jamais Jesus Cristo teria dito que Deus manda chuva para o justo e para o injusto. Analise essa frase. Se Deus manda chuva para o justo e para o injusto, Deus não olha quem é injusto. Concorda? Não é japonês, mas está na cara. Deus não olha quem é injusto, quem cometeu o pecado, quem não cometeu. Então, Deus não cobra e Deus não quer que nós soframos. Se Deus quisesse que nós ficássemos sofrendo, Ele não teria mandado Jesus Cristo, não teria mandado o Buda 500 anos antes, não teria enviado o mestre Masaru Taniguchi, né? Por isso que nós devemos compreender que aquilo que Cristo disse, e justamente esse é um ponto importante que as pessoas ainda não compreenderam, não entenderam, ficam imitando Cristo, dizendo eu sou cristão, mas não segue o que Ele ensinou. Não param para analisar
não param para analisar aquilo que ele disse no Sermão da Montanha e outras passagens mais. O homem que vê a si próprio como matéria, o corpo carnal, é dominado pelo desejo de afirmar o seu eu físico e ampliar o seu campo de ação. Acha que o homem é um ser material e fica achando bonito aquela história de que você é um grande vencedor, porque você, no meio de milhões de espermatozoides, você conseguiu chegar primeiro. Nós não nascemos naquele momento. Aquele espermatozoide que chegou primeiro era mais apressadinho. Mas nós não nascemos naquele momento. Ele fecundou um óvulo, mas antes daquele óvulo existir, antes daquele embrião se formar, nós já existíamos. Nós já existíamos, né? Nossa vida já existia. Esse corpo carnal começou naquele momento, mas você não tem somente isso. Nós já tivemos muitos outros corpos carnais. Nós temos corpos carnais em vários continentes, em vários locais. Por isso que tem gente que, em determinado país, ela fica encantada, ela sente uma alegria, uma paz, gosta tanto de um determinado país. Né? Tem tanta gente que gosta de, quando vê coisa do Japão, tinha uma senhora que era aluna da minha mãe, a casa dela parecia mais casa de japoneses. Tudo, mas por quê? Com certeza, na vida anterior já foi japonesa, com certeza. Verdade? Então, esse desejo de autoafirmação, pessoas quando se tornam materialistas, se tornam muito gananciosas. Yogananda disse que esse ego, né, nosso ego, o egoísmo está ligado ao ego, é o apego nosso às coisas materiais, ao nosso eu carnal. Então as pessoas ficam tão obcecadas pela lei da matéria, tão escravos da matéria, que acabam cometendo até coisas incorretas, né? De ludibriar, de roubar, até de matar para pegar dinheiro do outro. Então ele perdeu, na realidade, a sua natureza divina. É por isso que o mestre escreveu no livro Verdade da Vida, volume 1, que a base da moralidade é compreender a sua essência, compreender que você é filho de Deus. Quando você entende que é filho de Deus, você passa a respeitar o outro como filho de Deus. Tinha um caso de um senhor que me contou, ele chama-se Roberto, ele me contou aqui, ele morava em Santa Catarina, morava na cidade de Curitibanos e estava indo para Lages, que é outra cidade em Santa Catarina. Estava ouvindo um CD de minha autoria chamado A Verdade Liberta. Acho que atualmente já não tem mais esse CD. Aí um rapaz falou, o senhor está indo para lá? Está indo para Lages? Estou. O senhor me dá uma carona? Dou, pode entrar. E o rapaz do lado dele, ele ouvindo o CD. Aí o rapaz, o senhor pode parar lá. 5 minutos depois, o senhor pode parar lá. Eu falei, por quê? O senhor não vai para Lages? Não. Eu ia assaltar o senhor. Mas agora eu compreendi que sou filho de Deus. Né? Eu entendi que sou filho de Deus. Então aquele ego, aquele falso eu de querer roubar, de querer se expandir, se apegar das coisas materiais, despertou para o eu verdadeiro. É igual esse despertar. Então eu sou filho de Deus. Tem gente que pensa que entendeu porque decorou. Não significa que despertou para a verdade. Quando você desperta para a verdade, tudo começa a mudar. Sua saúde, tudo começa a mudar. Ok? Por isso que dentro do nosso inconsciente, às vezes está uma pequena armadilha. Desejo inconsciente de não prosperar. E aqui mais adiante fala sobre pobreza honrada. Lá na Bahia, tem uma senhora chamada Valquíria. Essa senhora é maravilhosa. E ela, uma ocasião, falou, professor, eu não prospero, não vai para frente, não tem jeito. Eu falei, leia livro tal. Aí depois, de um certo tempo, novamente estive na Bahia, professor, eu li, melhorou um pouco, viu, seguindo aquele livro. Tanto assim que eu ganhei na rifa um aparelho de som. Parabéns. Mas eu tive que vender, porque acabou o dinheiro outra vez. E ela falou, o que eu faço? Olhei para ela, parecia que estava tatuado assim, adoro ser pobre. Eu olhei para ela e disse, a senhora fez voto de pobreza? Fiz, pois é. A senhora jurou ser eternamente pobre. E agora o que eu faço? Desjura. Apaga esse pensamento. Não é isso que Deus quer.
Também Jesus Cristo não falou para que você deva ser eternamente pobre. Se ele tivesse essa intenção, ele jamais teria dito no Sermão da Montanha: bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Naquele tempo, os hebreus estavam procurando a terra prometida. Então, bem-aventurados os mansos que herdarão a terra, ou seja, alcançarão a prosperidade. E assim é no dia a dia. Ou seja, pratique o que Cristo ensinou. Manso não é aquela pessoa que quando abre a boca magoa a pessoa. Abre a boca para dar, como diz na gíria, para dar patada. Né? Manso é a pessoa que tem um coração dócil, que tem muito amor, que faz empatia, que tem paciência, que compreende o outro, que faz caridade para o outro. Esses herdarão a terra. E veja os comerciantes que têm um coração manso, que estão sempre alegres, que tratam bem os clientes. A loja fica próspera. Mas aquele que trata de uma forma bruta, grosseira, não é, tá, e joga o troco ainda no balcão, o pessoal não vota mais. Não é? Então, é importante que leiam e releiam, experimente ler umas 20 vezes, 30 vezes, a vida vai mudar com certeza. Muito obrigado, que Deus te... As academias de treinamento espiritual da Seichonoye são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Seichonoye espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Seichonoye. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. A vida dos descendentes é um prolongamento da vida dos antepassados. Portanto, nós somos um com nossos antepassados. Mundo espiritual e o destino do homem. É uma leitura imprescindível, pois responde questões como: o que é mundo espiritual? Por que é necessário orar pelos espíritos? Além de, no capítulo 3, abordar questões sobre contracepção, seus danos e significado espiritual, questões fundamentais relacionadas à vida cotidiana. Para adquirir o livro Mundo Espiritual e o Destino do Homem, procure uma associação local ou regional mais próxima, ou ligue 0800 770 2600 de telefone fixo, ou pelo celular 0 operadora 11 5074 4180, ou se preferir, www.sni.org.br/livraria virtual. Entenda como se aplica a relação entre o mundo espiritual e o destino do homem. Adquira já o seu livro. Muito obrigada! Acesse www.sni.org.br/rádio e escute os nossos programas de rádio via internet. Nesse endereço eletrônico você também pode saber se na sua região chega o sinal de uma das dezenas de emissoras que retransmitem a nossa programação em todo o Brasil. Nossos preletores respondem a questões enviadas pelos ouvintes e dão um verdadeiro show de conhecimentos aplicáveis no dia a dia e que transformam destinos. Você também pode ter suas dúvidas respondidas no programa Seichonoye na rádio. Basta ligar para 0 operadora 11 5074 4117 e gravar a sua pergunta. Sua dúvida será sanada e ainda ajudará muitas outras pessoas. Seichonoye na rádio, você em perfeita sintonia com Deus.
E sentimos unidade com Deus através de mais um programa Aceite Anoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Ore mais e carregue no olhar a força do sol que iluminará todos os seus caminhos. Então, vamos juntos ao nosso momento de oração. Revelação divina da grande harmonia. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Reflexiona e reconcilia-te. Esta é a razão por que te ensinei outrora que era necessário te reconciliares com teus irmãos antes de trazeres oferenda ao altar. Dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Reconciliar-se com todas as coisas do universo significa agradecer a todas as coisas do universo. A reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância, nem pela condescendência mútua. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer. Mesmo que agradeça a Deus, aquele que não agradece a todas as coisas do céu e da terra, não consolida a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. Não havendo a reconciliação com todas as coisas do universo, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. Agradece à pátria, agradece a teu pai e a tua mãe, agradece a teu marido ou a tua mulher, agradece a teus filhos, agradece a teus criados, agradece a todas as pessoas, agradece a todas as coisas do céu e da terra. Somente dentro desse sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a minha salvação. Como sou o todo de tudo, estarei somente dentro daquele que estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Não sou presença que possa ser vista aqui ou acolá. Por isso, não me incorporo em médiuns. Não penses que chamando por Deus através de um médium, Deus possa se revelar. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim. Porque sou amor, ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Revelação divina da noite de 27 de setembro de 1931. Sua felicidade é a melhor audiência deste programa. Um fraterno abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!